Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bom? Vamos nos preparar para o domingo, antecipando a palavra de Deus, essa fonte constante de inspiração para as nossas vidas. Nós estamos no livro de Hebreus e essa semana vamos começar a leitura do capítulo 11, que é o ápice desse livro. É um momento muito importante quando o autor faz a conexão entre o povo de Deus que caminha hoje, que é a Igreja de Cristo, e os antigos, os pais, os nossos pais na fé, desde os primórdios, lá no livro de Gênesis, ele vem cobrindo toda a história sagrada, mostrando os heróis da nossa fé. Mas essa semana nós vamos falar especificamente sobre fé. O que diz o autor de Hebreus sobre fé? A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Pois por meio dela os antigos alcançaram a aprovação. Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Esse texto nós vamos pensá-lo em 3 momentos muito importantes. Primeiro, sobre os fundamentos da fé, é a certeza. A fé não é crer em algo que não existe, não é um pulo no escuro, como algumas pessoas dizem. Não, a fé é crer no invisível. Isto sim, nós cremos no invisível, naquilo que não se vê, mas que nós sentimos em nosso coração, e as evidências todas nos mostram que a nossa fé não é vã, porque aquilo que para nós é invisível, nós sentimos e sabemos como ele existe e é. O segundo ponto importante é a convicção. Diz assim: por meio dela os antigos alcançaram a aprovação. Os antigos tiveram convicção desde o tempo de Noé, mesmo Abel, bem anterior a Noé, passando por Abraão, pelos grandes homens e mulheres da história sagrada. Eram pessoas que tinham certeza, tinham convicção plena, e por causa dessa convicção foram capazes de fazer coisas grandiosas, como Noé, que constrói uma arca e naquela arca coloca todos os animais e a sua família para dali começar a nova civilização. A convicção que teve Abraão ao deixar inicialmente Ur dos Caldeus, depois Harã, e ir para Canaã em busca de uma terra que ele nem sabia muito bem como seria, mas ele foi convicto naquela promessa que Deus fizera. Por fim, a questão do testemunho é muito importante. Pela fé, nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Nós não cremos que o universo tenha sido criado de forma fortuita, sem sentido, sem uma inteligência criando esse universo, que tenha surgido de uma explosão que de repente tudo ficou tão bem organizado como nós vemos hoje. Não, nós cremos pela palavra de Deus que o universo foi criado por Deus através de sua palavra. Isso é o que se chama fé. É claro que os cientistas também têm fé, porque a grande maioria das teses e das hipóteses científicas partem o princípio é um ato de fé, embora não seja a fé no Deus Criador que nós temos. Mas aqui está se tratando da fé no Deus Criador. Então, pela fé, nós cremos que Deus criou todo o universo e tudo o que nele há. Que coisa maravilhosa, que coisa grandiosa. E a Bíblia diz que a fé é dom gratuito de Deus. É um dom, não é algo que se possa atingir por méritos próprios, por esforços próprios. Há um texto clássico medieval muito importante de Tomás de Aquino, o grande filósofo Aquinates, o grande filósofo e teólogo da Igreja, que se chama As 5 Provas da Existência de Deus. Ali ele pega o pensamento aristotélico e prova a existência de Deus a partir de 5 argumentos muito bem construídos. Ora, nós sabemos que, embora o esforço de Tomás de Aquino seja muito importante para mostrar aos homens do seu tempo que é possível a racionalidade conhecer Deus, mas nós sabemos, e ele sabia disso também, que a fé é dom de Deus. Os seus argumentos
para provar a existência de Deus, serviam muito mais àqueles que já acreditavam para poder terem a sua fé racionalmente construída e poder dialogar com os incrédulos, porque a fé é dom de Deus. Então nós abrimos o capítulo 11 do livro de Hebreus com essa grande maravilha. E se você tem fé, glória a Deus. Esse é um dom que Deus dá a quem Ele quer. Que o Senhor Deus, que nos deu o dom da fé, nos abençoe, nos cubra com sua graça e com sua misericórdia. Em nome de Jesus, amém.